E a dica de leitura de hoje não é uma dica de livro, nem uma dica de filme, é uma dica de série. Hoje eu vou falar sobre Roma, né? Roma foi uma série publicada lá por aquele canal de TV a cabo pago, caro pra caramba, né? Que começa com H, né? E eu não vou fazer propaganda à toa, já estou apresentando a série, e que fez essas duas temporadas, né? Apenas duas temporadas dessa série muito legal chamada Roma, né? Bom, a série Roma, ela vai tratar na primeira temporada do primeiro triunvirato romano e na segunda temporada do segundo triunvirato romano. Então, a primeira temporada é a ascensão de César, a segunda temporada é a ascensão de Augusto, né, como imperador de Roma. E o legal da série, por isso que eu estou indicando, é que ela não está tratando apenas das relações de poder. Óbvio que as figuras de César e Augusto vão aparecer nas duas séries, mostrando ali como é que era a formação do Império Romano, como é que eram as relações políticas, quais eram os cargos de poder, né? Mas aí é que é o mais importante, porque quando você vai falar dessas relações de poder dentro de uma manifestação artística, como uma série, um filme, um romance, existe muita liberdade artística e que pode acabar interferindo ali e criando uma deturpação, né? É sempre importante quando a gente está falando de uma produção que não é científica, mas uma produção de entretenimento, a gente entender que essa produção não tem uma responsabilidade em ensinar história, né? Então, obviamente, aqui você vai encontrar coisas ali que tem muito mais a ver com entretenimento, né? Que não vão ser extremamente fiéis, mas tem um ponto onde eles foram bastante fiéis e é esse ponto que eu quero destacar, né? Teve uma bela de uma pesquisa para reconstruir os espaços, né? Então, quando você vai falar do tipo de construção, do tipo de vestimenta que se utilizava, né? Do tipo de divertimento, o tipo de comida que eles comiam, o trabalho foi muito bem feito. Então, realmente tem uma ambientação muito boa. E o mais importante que tem aqui dentro da série são os dois personagens principais, que não é nem o Júlio César, nem o Augusto, né? São dois personagens que não existiram, né? Um sujeito chamado Lúcio Moreno e o outro chamado Tito Pulo, né? Os dois são centuriões romanos, né? Então o Lúcio Moreno, esses são os personagens principais, é a partir deles que rola a narrativa da série inteira, né? Então o Lúcio Moreno, ele é um comandante dos exércitos e ele é um patrício. O Tito Pulo, ele é um plebeu, né? E eles, aquela típica história que cria o eixo motriz que desenvolve a estrutura do conto, né? Os dois são caras que não tem nada a ver um com o outro. Então, enquanto o Lúcio Moreno, que é um patrício, é um cara com uma vida regrada, é um cara que ele é disciplinado, ele tem família, né? O Tito Pulo é um loucão, né? Um cara que não tá nem pra nada porque ele não tem nada a perder, né? Então o cara tá pensando no hoje, vendendo o almoço para comprar a janta, né? Então esse tipo de personagem era assim, típico do que era a Roma do final da República e do começo do Império, né? Então, esses tipos de personagens aqui, apesar de serem personagens fictícios, né, eles descrevem bem o que era a vida dessas pessoas e vai se perceber apesar desses dois personagens ter uma qualidade social diferente um do outro, a vida social deles pouca coisa variava. Eles ocupavam os mesmos espaços públicos, eles conviviam nos mesmos espaços e tinham problemas muito semelhantes, né? Então, essa camada mais baixa, pouco importa se você é um patrício, se você é um plebeu, se você tem cidadania ou se você não tem cidadania, tudo ali dava muito no mesmo dentro do frigir dos ovos do dia a dia.
E aí, cara, você curtiu a dica de hoje? Se você curtiu, vai lá embaixo dar um curtir. Não curtiu, vai lá embaixo dar um curtir. É gentil da sua parte assinar o canal. Essa é a Prateleira do Cetônio. Eu sou o professor Fábio. E você, meu amigo, você deveria estar assistindo uma boa série.